Acho que são esses os avisos. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Hoje a gente vai caminhar em alguns textos, então eu quero que você abra a sua Bíblia, e se você a trouxe, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Inclusive estamos estudando sobre esse Evangelho na escola dominical. Hoje nós vamos olhar para esse texto no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 6. Nós vamos ler o verso 46 ao 49. Você pode também acompanhar aqui no telão. Nós iremos meditar aqui nesse texto a respeito de construção. Lembrando você que Jesus, Ele está trazendo uma série de ensinos aqui. Nós estamos aqui diante dos ensinos das bem-aventuranças. E Jesus termina os seus ensinos falando sobre construção, sobre fundamentos. Dois fundamentos. Ele fala assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavra de Jesus para nós nessa noite. Quem está comigo diga amém. Jesus então, depois de ter transmitido vários ensinamentos, vários princípios a respeito do reino de Deus, Ele vai falar da necessidade de nós colocarmos em prática as palavras dEle. Jesus está falando aqui nesse texto de um posicionamento prático em relação às suas palavras, em relação aos seus ensinos. Jesus está falando aqui que nós não podemos ter uma vida somente de teoria ou de hipocrisia. Nós precisamos colocar em prática os ensinos. Jesus está falando assim, por que algumas pessoas elas começam bem, mas elas não terminam bem? Porque elas não colocam em prática o que elas estão aprendendo. Inclusive, essa era uma das características dos religiosos da época de Jesus. Os religiosos, eles conheciam a palavra, eles tinham a palavra de cor nos seus lábios, mas as ações e reações desses homens eram muito distantes daquilo que eles sabiam, das palavras que eles tinham de cor nos seus lábios. Jesus vai combater duramente os religiosos da época, justamente pela falta de prática, e não só uma falta de prática, mas também eles requeriam do povo uma prática que eles não estavam vivendo. Então, aqui já de início a gente começa a entender que construir algo requer de nós uma prática. Construir algo na perspectiva de Deus requer de nós atitude, posicionamento prático. Não só o ouvir, não só o receber, não só ter, mas também colocar isso em prática. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir comigo, o verso de número 3, Gálatas 3:3, o apóstolo Paulo fala assim para os Gálatas:
será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, Espírito letra maiúscula, agora querem se aperfeiçoar na carne? O que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas? Ei, vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, mas no meio vocês estão querendo agora dar continuidade, se aperfeiçoar na carne. Não é assim que acontece. O apóstolo Paulo está falando para aqueles homens que eles precisavam manter-se no Espírito, manter-se na espiritualidade, manter-se na conexão com Deus. Então toda a construção na nossa vida, ela só não é concluída quando nós negligenciamos essa construção. E o que é negligenciar uma construção, pastor? Negligenciar uma construção, na perspectiva do texto que nós lemos de Jesus, é você começar e não ter a aplicação certa naquilo que você está construindo. E aí Paulo detalha, e a gente pode pegar isso como ensino, que começar uma obra de forma espiritual e terminar na carne, não é algo que vai funcionar dentro da perspectiva do reino de Deus. Agora vamos pensar no texto. O texto traz para nós coisas semelhantes entre os dois construtores. O texto traz para nós coisas semelhantes. Por exemplo, ambos tinham a mesma missão, a missão de construir uma casa. Eu costumo dizer que todos nós estamos construindo, queira você ou não, você está construindo algo. A partir do momento que você veio para Jesus, você está construindo algo. Então ambos, tanto um construtor como o outro construtor, eles estavam construindo com a mesma missão, eles tinham um objetivo, um alvo: eu estou construindo uma casa. Ambos estavam no mesmo cenário, por mais que a sua mente, muitas vezes, tenta olhar alguém procurando construir uma casa na rocha. Deixa eu achar uma rocha que eu vou construir. Mas não é isso, não é esse cenário que o texto está mostrando para nós. O texto está falando para nós, Emanuel, que os dois estavam no mesmo ambiente, porém um teve uma atitude naquele ambiente e o outro teve uma outra atitude. Eu estou falando isso porque quando eu não era novo, não estudava a palavra como estudei, eu pensava esse texto assim: bom, um construiu lá na beira do mar, ali na areia, e o outro foi lá na rocha, lá em cima. Mas não é isso que o texto está falando. Eles estão no mesmo ambiente, no mesmo cenário. Mesmo cenário. Ambos enfrentaram a mesma circunstância adversa: chuva que gerou enchente, que as águas bateram sobre uma casa e sobre a outra casa. Então nós temos aqui coisas semelhantes dentro desses construtores. Mas o que vai distinguir um do outro? O que vai mostrar a diferença um do outro? Inclusive nós precisamos entender que realmente há uma diferença, e a diferença está na edificação, na proposta da prática daquilo que ele estava realizando, daquilo que eles estavam realizando. Inclusive o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso número 10, ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, verso número 10, o texto fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A parte final desse texto fala para mim que nós precisamos saber como nós estamos edificando, o modo que nós estamos edificando. E é justamente no modo da edificação que há diferença
A diferença em um que fracassou na sua construção e um que teve a construção inabalável, uma construção de sucesso. A diferença então está no modo. Por isso nós precisamos olhar para aquele que prevaleceu e aprender com ele como edificar a nossa vida, como edificar uma vida que vai suportar as adversidades. Se de fato existe adversidades, seja para o bom construtor e para o mau construtor, seja para o construtor prudente ou para o construtor imprudente, eu preciso aprender como construir para que a minha construção seja uma construção de sucesso. Essa é a realidade. E aí a diferença está no próprio texto. O verso de número 48 do texto vai dar para nós ações do sábio construtor, do prudente construtor. O texto fala para nós no verso 48 que esse homem, ele cavou, abriu uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então a diferença começa exatamente aí. Um homem que cavou, um homem que abriu uma vala, um homem que procurou a rocha para colocar o seu alicerce. Agora, para você não ficar perdido, eu quero que você entenda que eu vou pensar essa construção de vida dentro da composição do ser humano. Eu vou pensar essa construção dentro da sua composição. Nós cremos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então eu quero trabalhar a construção e as etapas dessa construção dentro dessa realidade tríplice do homem. Essa realidade, corpo, alma e espírito. Quando o texto fala para nós que esse homem cavou, nós estamos falando de alguém que aplicou esforço, alguém que se esforçou, alguém que usou o corpo ali, a força física para tirar terra. Então o primeiro ensino que eu quero trazer para você é que na construção da nossa vida, nós precisamos no corpo se esforçar, aplicar esforço, dar o suor naquilo que nós estamos construindo, naquilo que nós estamos realizando. Inclusive quando nós falamos sobre esforço, nós lembramos da condenação ou da consequência do pecado sobre a vida do homem. E agora homem eu estou falando no sentido masculino. A condenação do homem lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 17, diz para nós, Gênesis 3:17, o primeiro livro da Bíblia. Olha o que diz o texto, Gênesis 3:17 ao 19. E a Adão disse, quem disse? Deus estava dizendo a Adão: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá belo sustento. Em algumas traduções vai falar com esforço, um esforço que gera cansaço, você obterá belo sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. O que o texto está revelando para nós? Que ao se tratar dessa dimensão aonde o corpo foi estabelecido pós o pecado, nós precisaremos nos esforçar. Vai custar suor, vai custar predisposição, vai custar o seu esforço para que você possa
ter o desfrute dessa terra. Então isso fala de trabalho. A construção que nós temos de vida é uma construção que exige de nós esforço, trabalho, força. Querido, não pense que a terra vai dar o alimento para você. Não pense que você vai ser uma pessoa bem-sucedida no seu físico, no seu desfrute do corpo, sem se esforçar. Os irmãos que vão na academia aí sabem o que eu estou falando. Para você criar músculo neste corpo que vai voltar para a terra, você precisa fazer esforço. Você precisa suar. Por isso que o escritor de Provérbios vai dizer para nós o seguinte, Provérbios capítulo 6, verso de número 6 ao 11, Provérbios 6, do 6 ao 11, o escritor ele fala o seguinte, Provérbios 6, do 6 ao 11, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. O que o escritor de Provérbios está falando para nós? Sem esforço, sem vencer a preguiça, sem vencer a procrastinação, nós não conseguiremos ter uma construção de sucesso, um desfrute. E isso tem a ver com o físico, isso tem a ver com o teu corpo. Eclesiastes capítulo 11, verso de número 4, Eclesiastes 11, 4, se você conseguir abrir aí, olha o que o texto diz para nós, Eclesiastes 11, 4, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Querido, o que constrói com esforço permanece, mas aquele que cruza o braço, desfruta da sua preguiça. Não existe desfrute nessa vida sem esforço, e isso é bíblico. Quando alguém está desfrutando de algo que não exige dele esforço, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Então não fique reclamando de que você tem que se esforçar para ver a terra dar a você aquilo que você necessita. Pelo contrário, erga a sua voz e glorifique o Deus que está te sustentando com força, para que você cave e tire da terra a abundância, para que haja desfrute. Então no projeto de construção de vida você precisa se esforçar. E você pai, você mãe, pode falar isso para o teu filho. Fala: filho, não é de braço cruzado que ganha as coisas. Seja um educador do teu filho. Para de mimar o teu filho. Mostra a realidade. Ei, precisa trabalhar, tem que se esforçar. Você quer ter uma casa inabalável, uma casa que é capaz de suportar as intempéries da vida, as circunstâncias adversas, a força contrária do vento? Cave, se esforce. 2. Então primeiro cave. Segundo, o texto fala para nós, aquele homem não só cavou, mas ele abriu uma vala, abriu uma profunda vala. E isso tem a ver com a nossa alma. Olha a aplicação que eu quero fazer com você. Isso tem a ver com a nossa alma. Ele abriu uma vala, sabe? Ele abriu uma vala profunda. E sabe o que eu quero falar para você? Nós precisamos, na ideia do abrir uma vala profunda, estabelecer relacionamentos profundos.
Na construção da nossa vida, você precisa de relacionamentos profundos. Relacionamentos superficiais não vão ajudar você a ter um sucesso na construção da sua vida. O que faz você ser uma pessoa de sucesso tem a ver com relacionamentos profundos. Tanto é que o segundo mandamento é: ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: ame o seu próximo como eu vos amei. Isso fala de relacionamento, de sentimentos. O que é um relacionamento profundo? É um relacionamento que dá acesso à rocha. Pastor, o que é relacionamentos profundos? O que é cavar uma vala profunda? O que é abrir uma vala profunda? É relacionamentos que dão acesso a você à rocha. Eclesiastes, capítulo de número 4, fala muito sobre relacionamento, e eu quero aplicar isso nesse tópico dessa palavra de hoje. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso número 9: melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, haverá quem o levante, não haverá quem o levante, melhor dizendo. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que o texto está falando para nós aqui? Que relacionamentos profundos são relacionamentos que dão um valor maior. Por isso o texto começa falando sobre valor. Se forem dois, é maior o pagamento, o valor é maior. Relacionamentos profundos são relacionamentos que dão valor à sua vida, que dão valor ao seu relacionamento, que dão valor à sua atenção. Relacionamentos profundos são relacionamentos que te levantam e não que te empurram para um buraco. Relacionamentos profundos são relacionamentos que aquecem o teu coração e não relacionamentos que trazem frieza para o teu coração. Relacionamentos profundos são aqueles que estão dispostos a lutar e a resistir àquilo que está tentando dominar a tua vida, aquilo que está tentando destruir a tua casa. São pessoas que se levantam e falam assim: eu estou com você, água nenhuma, tempestade nenhuma vai entrar dentro da tua casa, eu vou prevalecer contra essa realidade. Se tem algo se levantando para destruir você, dominar a sua casa, eu vou me levantar junto com você, para fazer com que essa realidade caia. E sabe por que relacionamento profundo é importante? Porque relacionamento profundo leva a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Por isso que o texto de Eclesiastes termina falando não mais de 2, mas de 3. Entenda isso, querido. Então, na construção da nossa casa a gente precisa cavar. Isso tem a ver com o esforço físico. Na construção da nossa vida nós temos que abrir uma vala profunda. Isso tem a ver com o relacionamento, alma. E eu termino falando para você a terceira. O texto fala para nós que aquele construtor prudente, ele cavou, abriu vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A ação dele é lançar o alicerce. Na onde? Na rocha. Isso tem a ver com o nosso espírito. Você habita num corpo, tem uma alma e é um espírito. A sua identidade é espiritual, por isso ela precisa estar sobre a rocha. É a base para o seu crescimento, é a sua convicção de fé. E isso é muito importante. Inclusive o apóstolo Paulo falando à igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 11, olha o que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11, 1 Coríntios 3, 11,
O texto diz assim, deixa eu achar aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Preste bem atenção. Infelizmente, muitas pessoas estão com a sua fé contaminada. As suas convicções de fé estão contaminadas. Eu vou te mostrar isso. O que Paulo está falando? Você precisa ter convicção. Você precisa fundamentar o teu espírito. A base do crescimento está no alicerce. É você colocar o alicerce, a base do seu crescimento na rocha. Então você precisa ter uma rocha. Quem é a rocha? Jesus. Por isso que ele fala assim, não coloque outro fundamento do que já, além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não coloque outro fundamento. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3. Se você tiver com a tua Bíblia aí, olha o que o texto diz para nós. Timóteo 2, 3 ao 6. Ele fala assim. Deixa eu ver se eu não marquei o texto errado. Não, isso mesmo. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso Deus deseja que você seja salvo, mas que vocês tenham o pleno conhecimento da verdade. Então, eu quero que você grave isso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não é só metade da verdade, não é meia boca, é o todo, é o pleno conhecimento da verdade. Olha que ele continua falando assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, Ele é o mediador. Olha o verso 6, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então Paulo está falando para Timóteo: ei, existe uma fundamentação na nossa fé, e essa fundamentação está: Cristo é o mediador. Você não precisa de outro mediador a não ser Cristo Jesus. Cristo, Ele te dá acesso a Deus. É isso que o texto está falando para nós. Ninguém mais pode te dar acesso a Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esses textos se completam, porque estão falando sobre mediação. Você precisa entender isso. Sua fé não pode se contaminar. Então deixa eu falar aqui para você, preste bem atenção: quem te leva a Deus é Cristo Jesus, ninguém mais. Ninguém mais. Aí você pergunta: pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que às vezes se perde na fundamentação da sua fé. Muitos estão com a fé fundamentada em outras realidades, como por exemplo, nos mortos. E nós vamos para o texto. Levítico capítulo 19, verso de número 31. Levítico capítulo 19, verso de número 31, Antigo Testamento. Olha o que diz o texto. Isso é Deus falando. Olha o que diz o texto, verso 31 de Levítico 19. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A nossa fé, a fé cristã, não permite você flertar
com os mortos, não permite você flertar com os adivinhos. E quando você faz isso, você está contaminando a sua fé. Está contaminando a sua fé. A consulta aos mortos faz com que você tenha uma fé contaminada. Faz com que você seja uma pessoa de uma fé vulnerável. Por que que o imprudente não prevaleceu na sua construção? Porque ele não cavou e não sustentou a sua construção na rocha. Sabe o que eu estou falando para você? Quando você flerta com a adivinhação, ai, deixa eu ver o que o meu horóscopo vai falar hoje, ai, eu sou Sagitário, Sagitário vive desse jeito, ei, isso é contaminação para a sua fé. Desliga até o rádio na hora que vai falar isso, para você não se contaminar. Tem muita gente se contaminando. Ai, porque o verde, ai, porque, ai, eu nem sei falar muito, porque eu também não, sabe? Ah, mas ó, eu sou de peixe, aí peixe, né? Peixe é desse jeito mesmo. Para com isso, querido. Saul inventou de consultar os mortos. Olha o espírito de engano para você entender. 1 Samuel capítulo 28. Vou te mostrar alguém que consultou os mortos e que se deu mal. 1 Samuel capítulo 28. Fala do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O rei que perseguiu o rei Davi. O verso de número 1. Ou melhor, o verso número 3, vamos pular algumas partes aqui para a gente correr um pouquinho. Estou dentro do horário, olha. Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Então Saul, quando Samuel morre, ele começa a levantar médios e adivinhos dentro do povo de Deus. Verso número 4, os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos o responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher, e Saul disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia, e me faça subir, preste bem atenção, me faça subir, essa palavra é chave, subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médios e os adivinhos. Então, por que você está me preparando? Você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel, e ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Eu vou parar por aqui. Preste bem atenção.
o texto deixa claro para nós que esse espírito que essa médium viu não era Samuel, mas Saul insistiu em fazer algo que ele mesmo tinha eliminado, ele vai praticar a necromancia, e porque ele fez isso, Deus reprovou Saul. Lá no texto de Atos capítulo 19, o verso de número 19 ao 20, fala que a conversão, Atos 19, do 19 ao 20, a conversão da cidade de Éfeso, resultou, olha o verso 19, resultou, também havia muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe o que o texto está falando? Falando para nós que havia magia, feitiçaria, mas quando aqueles homens encontraram com Jesus, eles pegaram todo tipo de livro que eles tinham de magia, de feitiçaria, e eles queimaram tudo, porque eles entenderam que só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Você não precisa consultar morto, você não precisa consultar as trevas para tentar adivinhar como você tem que construir a sua casa, como você tem que construir a sua vida. Você precisa entender que Jesus é suficiente para você. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente fundamentando a sua fé em ídolos. Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, verso de número 4 e 6, Êxodo 20, 4 e 6, diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma do que há em cima no céu e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas e nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Culto a ídolo é fundamentar a sua casa na areia. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 5, verso número 8, eu vou repetir um texto aqui, mas você precisa saber que está na Bíblia. Olha o que diz o texto, Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 8, o texto diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isaías 44, verso número 9 ao 11, Isaías 44, verso número 9 ao 11, olha o que o texto diz. Isaías 44 fala assim: todo artífice de imagem, de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão
envergonhados, pois o artífice não passam de homens, que todos eles se reúnem e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. Querido, preste bem atenção no que eu estou falando para você, para terminar essa palavra. Fundamento para o alto só tem um, chama Jesus de Nazaré. Você não precisa de outra realidade a não ser a realidade de Cristo. Então cuidado para você não ter uma fé contaminada. Cuidado com a lei do mínimo esforço, porque a lei do mínimo esforço vai custar muito caro a sua vida. Entenda, Deus te chama para construir algo a partir da predisposição de praticar aquilo que Jesus está falando. Se esforce, tenha relacionamentos que vão te levantar, e tenha um espírito fundamentado em Jesus. Rejeita toda contaminação. Eu estou te dando Bíblia hoje. Você não vai poder pecar pela ignorância, porque você tem palavra aqui hoje. Se você está flertando com outras realidades que não seja Cristo, você corre um sério risco de ser reprovado pelo Senhor. Mas pastor, eu preciso de um intercessor. Você precisa de um intercessor? Romanos capítulo 8, verso de número 26, olha o seu intercessor aqui. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O seu intercessor. Você não precisa consultar, você não precisa ler a mão, você não precisa olhar para o horóscopo, você não precisa ver qual é o teu signo. Ei, você só tem uma identidade, e ela é marcada pelo sangue de Jesus de Nazaré, o qual você pode fundamentar a tua fé e construir uma vida inabalável. Eu quero convidar você a ficar em pé. Deus nos chamou para termos uma fé profunda. Se você está sendo inconstante, significa que tem que corrigir algumas coisas aí na sua fé. Se os seus projetos não estão se finalizando, né? Não estão sendo concluídos, tem algumas coisas que você precisa corrigir aí. Se você hoje está aqui e você está vendo que qualquer ventinho abala a sua estrutura, qualquer tempestade fragiliza a sua casa, quando não, leva à ruína, você precisa olhar para essa palavra e falar assim: qual é a área que eu estou negligenciando? Porque a omissão te leva a uma destruição. Se você omite no seu corpo, se você omite na sua alma, se você omite no seu espírito, vai ter ruína, vai ter enchente. Você precisa rever a sua vida. Então hoje eu quero orar com você aqui. Não vou fazer apelo, nós vamos terminar orando aí tranquilamente nos bancos. Mas eu quero que você olhe para o teu coração. Talvez você está aqui hoje, acabou negociando a sua fé, flertando com aquilo que contamina. É hora de você confessar isso e entregar.
estou partindo do Espírito. Você prestou cultos a outros deuses, você se dobrou a outras realidades. Hoje o Senhor está falando para você assim: ei, te mostrei para que você não só tenha a salvação, mas o pleno conhecimento da verdade. Você precisa ter o pleno conhecimento da verdade. Entenda isso. A verdade nos liberta. Se tem algo te prendendo, nós precisamos ser libertos. Hoje eu estou te dando libertação. Decida ter Jesus como teu Salvador e único. A Trindade é suficiente para você. Decida ter relacionamentos profundos. Ei, se tem relacionamento deixando você caído, se tem relacionamento te levando para queda, ei, está na hora de cortar isso. Está na hora de dar um basta nesse relacionamento. Porque Jesus não chamou e nem deu relacionamento para a gente ficar caído, prostrado, lutando sozinho. O Senhor nos deu relacionamentos saudáveis. Você está flertando com a procrastinação e com a preguiça, meu irmão? Deixa eu te falar, para com isso. Está na hora de você se esforçar e cavar. O reino também é tomado por esforço. Você precisa se esforçar. Feche os seus olhos aonde você está aí.